Imagina só, é sábado, a agenda está completamente livre, nenhum compromisso. E mesmo assim, o dashboard de performance está lá, atualizadinho. O relatório financeiro pronto. E mais, um e-mail com a aprovação do fechamento do DRI, a demonstração do resultado do exercício. Chegou às 6h12 da manhã. Olha, isso não é ficção científica, nem alguma promessa de um futuro distante. É o resultado real, palpável, de quando pessoas, processos e tecnologia são colocados na ordem certa. E essa é uma jornada de 8 análises que chega agora ao seu grande final. Existe uma crença muito forte no mercado de que ser indispensável é um sinal de força. Mas a realidade é bem outra. Quando a empresa só funciona com a presença de uma pessoa, quando o processo inteiro para se essa pessoa para, isso não tem nada a ver com força. É um risco crítico para o negócio. O nome disso é gargalo. Pensa bem, nenhuma cidade funciona porque o prefeito está em cada esquina, certo? Ela funciona porque existe um sistema projetado para isso. Agora, o oposto. A empresa que só começa a rodar quando o gestor chega. O relatório que só sai quando alguém vai lá e pede. Isso é o gargalo em plena ação. E aqui está o ponto-chave de tudo. A meta não é, de forma alguma, eliminar o fator humano. A meta é construir um sistema que seja tão robusto, mas tão robusto, que ele não dependa da presença constante de uma única pessoa para operar. É sobre libertar as pessoas do operacional e não substituir a liderança. E qual é o custo desse gargalo? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Pega um CFO que custa, digamos, R$30 mil por mês. Se essa pessoa gasta 40% do tempo dela em tarefas que um agente poderia resolver, ela está literalmente queimando R$144 mil por ano. E isso é só um profissional. Porque vamos combinar, o tempo de um profissional sênior deveria estar focado em quê? Em estratégia, em arquitetar o futuro, em crescimento. Quando esse profissional está preso validando o lançamento ou formatando o relatório, o custo invisível para a empresa é imenso. E claro, essa transformação não acontece da noite para o dia. Toda empresa passa por estágios, e o erro mais comum, sabe qual é? Tentar pular etapas. Isso só serve para uma coisa: amplificar o caos com tecnologia em vez de resolvê-lo. O primeiro estágio é o reativo. O processo depende de uma pessoa. Se ela sai de férias, a operação vira uma crise, simples assim. O segundo é o sistemático. Aqui a coisa melhora. O processo é documentado, um humano ainda executa, mas ele pode ser substituído. E aí vem o terceiro, o estágio autônomo. Aqui o agente executa, e o humano? O humano valida as exceções e projeta o próximo nível do sistema. A grande maioria das empresas fica ali, sabe, oscilando entre o primeiro e o segundo estágio. Pouquíssimas chegam ao terceiro. Mas quando chegam, o papel da liderança muda para sempre. Fica a reflexão. Em qual desses estágios a operação do negócio se encontra hoje? E quando uns 30% a 40% do trabalho operacional migra para os agentes, o papel do profissional sênior não desaparece, de jeito nenhum. Ele é elevado, ele sobe de nível. A jornada é bem clara. O líder começa como executor, sabe, colocando a mão na massa. Depois evolui para orquestrador, dirigindo os agentes e só intervindo nas exceções. E, finalmente, se torna o arquiteto, a pessoa que constrói o sistema que vai dirigir os agentes. Essa analogia é perfeita. Ela ilustra a mudança de uma forma muito clara. Os dois são essenciais, claro, mas as funções são totalmente diferentes. O agente assume a execução precisa, em escala, e com isso libera o humano para o design, para a estratégia, para a visão de futuro. E na prática, no dia a dia, a diferença é gritante. A segunda-feira do CFO executor é gasta validando o pagamento, linha por linha. A do arquiteto é numa reunião estratégica. Chega a quarta-feira, um está preso no terceiro dia de fechamento manual, enquanto o outro já audita o DRE que fechou sozinho e já está projetando o próximo agente. O fim de semana de um é para apagar incêndio, o do outro é livre. Ok, mas isso tudo não é só teoria. Essa transformação já está acontecendo, e em empresas reais, com números reais. Vamos dar uma olhada em como o papel do humano foi elevado em escala global. A Morgan Stanley, por exemplo, equipou 16 mil assessores financeiros com um agente que acessa mais de 100 mil documentos de pesquisa em segundos. O papel do humano mudou, de pesquisador para arquiteto de relacionamento com o cliente. No Duolingo, a mesma equipe de designers de currículo passou a produzir 500% mais conteúdo. Eles deixaram de escrever cada exercício um por um para se tornarem diretores e curadores da IA que gera tudo em escala. A Deloitte, ela liberou seus advogados tributários daquelas tarefas de entrada de dados, de conferência. O resultado?
O valor da hora faturada aumentou porque o tempo passou a ser dedicado ao que realmente importa, aconselhamento estratégico de alto valor. E na Salesforce, o agente qualifica leads, agenda reuniões, atualiza o CRM. O resultado é que os vendedores gastam até 70% menos tempo em tarefas administrativas e muito mais tempo fazendo o que gera receita, que é vender. Em todos esses casos, o papel humano não foi substituído, ele foi elevado. Agora, é hora de trazer essa transformação para dentro de casa, para a realidade que foi construída ao longo desta série de análises. No time financeiro do grupo que eu opero, hoje nós temos 9 IPCs, que são as inteligências profissionais compartilhadas rodando. São agentes autônomos que garantem, por exemplo, que o fechamento financeiro seja automático. E com isso, o papel do CFO migrou completamente de executor para arquiteto de sistemas. E esta é a nova identidade. É uma mudança de mentalidade. A autoridade não vem mais de ter todas as respostas na ponta da língua, mas sim de ter a capacidade de projetar, construir e governar o sistema que encontra as respostas, que opera os processos e que escala a inteligência. E essa foi a nossa jornada em 8 análises. Começamos com a fundação, com o Data Lake. Definimos o caminho com os processos. Estabelecemos as regras com a governança, medimos o retorno sobre o investimento e, finalmente, chegamos à transformação do papel humano. Foi uma série inteira sobre a ordem certa das coisas. A tese completa, do começo ao fim, se resume a um princípio fundamental, que é este. A série termina aqui. Mas a transformação, essa não. A pergunta que fica não é sobre o que foi visto, mas sobre o que será feito daqui para frente. O próximo capítulo está em aberto.